foi uma tristeza e uma culpa avassaladora. E também vergonha das ações que eu tinha tomado pra tornar tudo aquilo realidade. Em 14 de junho de 2015, de um condomínio em Springfield, Missouri, viram uma publicação no Facebook de uma mulher chamada Claudine Blanchard. A mensagem dizia que ela estava morta. A polícia arrombou a porta de uma casa cor-de-rosa. Encontrou Didi Blanchard no quarto, múltiplas perfurações de faca, na própria cama. A filha dela, Gypsy Rose, havia desaparecido. 23 anos, cadeirante, dependente de sonda gástrica, com leucemia, distrofia muscular, epilepsia e deficiências auditivas. A comunidade entrou em pânico. Alguém havia matado uma mãe dedicada e levado sua filha gravemente enferma. Nenhum desses diagnósticos era real. Gypsy Rose Blanchard passou mais de 20 anos dentro de um corpo que ela acreditava estar morrendo. Ela usou cadeira de rodas sem precisar. Recebeu alimentação por sonda sem necessidade. Teve a cabeça raspada para parecer que fazia quimioterapia. Passou por cerca de 30 procedimentos cirúrgicos ao longo da infância e da adolescência. Nenhum deles indicado por algum exame clínico real. A mulher, por trás de tudo isso, era sua mãe. O que torna esse caso diferente não é o crime, é como a mentira foi construída. Mais de 150 médicos foram consultados em quase 2 décadas. Mais de 100 internações hospitalares em 9 anos. 2 alertas formais, enviados às autoridades, com documentação, com nomes, com evidências. Ambos foram ignorados. Sejam bem-vindos ao Documento Aberto. Em agosto de 2005, o furacão Katrina destruiu parte de Louisiana em 72 horas. Claudine Blanchard, Didi, foge com a filha, de Slidell, para um abrigo em Covington. Chegam com o que puderam carregar. No abrigo, uma médica de plantão chora ao ver uma criança de cadeira de rodas. Didi pede calma. Depois informa que os registros médicos de Gypsy foram destruídos pela enchente. 2 décadas de um histórico hospitalar. Exames, diagnósticos, tudo perdido. Ela vai precisar de novos médicos, em um novo estado, sem histórico anterior para consultar. Os investigadores que analisaram o caso, anos mais tarde, fizeram uma pergunta que ninguém havia feito na época. O que Didi decidiu carregar naquela fuga? Fotos, documentos pessoais, objetos de valor, mas não os registros médicos da filha. Guardem isso. Gypsy Rose nasceu em 27 de julho de 1991. Em Golden Meadow, Louisiana. Seus pais se separaram antes do parto. O pai, Rod Blanchard, tinha 17 anos. Pagou pensão de $1.200 por mês durante toda a infância da filha. Didi o descrevia para os vizinhos como viciado em drogas, violento e ausente. Nenhuma dessas coisas era verdade. Fui pro chão por uns 10 minutos. Foi difícil ver aquilo. Eu devia ter estado lá. Eu não... Sabe? Eu queria ter estado. Me arrependo muito de não estar presente. Com 3 meses de vida, Didi começou a levar Gypsy a médicos alegando apneia do sono. Os exames voltavam negativos. Ela insistia. Com 8 anos, a criança já usava cadeira de rodas, dependia de sonda gástrica e carregava diagnósticos de leucemia, distrofia muscular e paralisia parcial. Didi tinha um jeito para fazer isso. Chegava antes da consulta, narrava os sintomas em detalhes antes que os médicos pudessem examinar a criança e orientava a Gypsy sobre como se comportar. Fique quieta, não mova as pernas, brinque com sua boneca. Quando o médico demonstrava ceticismo, ela trocava de clínica. Ao longo de 2 décadas, consultou mais de 150 profissionais. Em 2001, médicos do Tulane University Hospital testaram Gypsy para distrofia muscular. O resultado voltou negativo. Didi disse que o exame estava errado. Em 2007, o neurologista pediátrico Bernard Flasserstein examinou Gypsy e enviou uma carta formal
ao médico da família da menina. Escreveu que havia forte probabilidade da mãe estar fabricando ou exagerando os sintomas da filha, o que os médicos chamavam de transtorno fictício imposto ao outro. A carta foi arquivada, nenhuma ação foi tomada. Em 2009, o segundo médico acionou as autoridades ao constatar que nenhum sintomas descritos por Didi aparecia no exame físico de Gypsy. Nenhuma providência foi tomada. 2 profissionais, 2 denúncias, 2 registros documentados. Gypsy continuou sendo submetida a procedimentos. A lista de coisas pelas quais Gypsy passou ao longo da vida exige atenção concreta. Sonda gástrica instalada diretamente no estômago, remoção das glândulas salivares, o que fez seus dentes se deteriorarem a ponto de precisar de extração, cirurgia nos olhos, nas pernas, na garganta, tubos nos ouvidos, mais de 100 intervenções hospitalares em 9 anos, cerca de 30 procedimentos no total, e a cabeça de Gypsy foi raspada repetidamente pela própria mãe, para que ela parecesse estar recebendo tratamento de câncer. E há um detalhe que muda tudo na leitura de tudo isso. Mas antes disso, se inscreva no canal, deixe seu like, acione o sininho e deixe seu comentário. Porque Gypsy sobreviveu a cada um desses procedimentos, não porque eram seguros. Cirurgias têm seus riscos, independente da condição do paciente. A anestesia é real, os cortes são reais. Ela sobreviveu porque seu corpo não tinha as doenças que as cirurgias pretendiam tratar. Didi sabia disso. Era parte da conta. Um corpo saudável aguenta mais. Gypsy nasceu acreditando que estava doente. E isso precisa ser dito com cuidado. Ela não fingia, ela não sabia. Tinha 19 anos quando percebeu, pela primeira vez, que a cadeira de rodas e a sonda eram desnecessárias para andar. Ela podia andar, podia se alimentar normalmente, mas continuava acreditando nas doenças. Didi havia construído a vida inteira da filha ao redor dessa dependência. Gypsy não frequentou a escola, além da 2ª série. Nunca saiu de casa sem a presença da mãe. Não sabia a própria idade. Didi lhe dizia que ela tinha 4 anos a menos do que ela de fato tinha. Em 2011, Gypsy tentou escapar com um homem que havia conhecido pela internet. Didi a recuperou e então fez algo que mudou a situação de vez. Usou o sistema judicial para declarar Gypsy legalmente incompetente. Na prática, isso significa que se Gypsy fosse a qualquer autoridade com acusações contra a mãe, a palavra dela seria tratada como a de alguém que não tem condições de responder por si mesma. Didi havia transformado o sistema de proteção numa forma de prender a filha. Em 2012, Gypsy criou um perfil anônimo num site de relacionamentos. Encontrou Nicholas Godjon, 22 anos, de Big Bend, Wisconsin, diagnosticado com autismo, com um histórico de fantasias violentas que a família dele conhecia. Ele começou a falar de fantasias que ele tinha de assassinato, de estupro e de crime, e eu não sabia que existiam essas coisas horríveis dentro dele a princípio. Foi quando ele me contou sobre a sua outra personalidade, chamada Victor, que seria um vampiro de 500 anos de idade. A relação se desenvolveu ao longo de 3 anos, inteiramente online, inteiramente escondido de Didi. No início de 2015, Godjon viajou para Springfield. Gypsy organizou um encontro encenado no hospital local, para que Didi acreditasse que os dois haviam se cruzado por acaso. Didi descobriu o relacionamento, proibiu qualquer contato. O contato não parou. Fui eu mesma. A ideia foi minha. Nós estávamos conversando e o Nick estava me dizendo que ele iria me proteger de qualquer pessoa. E eu perguntei a ele, qualquer um mesmo? E ele disse sim. E eu disse, até da minha mãe? E ele disse sim. O que se formou nas semanas seguintes não foi um impulso. Gypsy coordenou cada passo. Godjon viajava de Wisconsin para o Missouri. Acreditei que ele era capaz disso. Ou pelo menos acreditei naquela outra personalidade que o Nick tinha. Ele meio que me orientou.
a pesquisar sobre as formas de se cometer um assassinato. Ele sugeriu envenenamento, então eu pesquisei no Google diferentes tipos de venenos. Depois ele sugeriu um incêndio. Eu simplesmente deixaria uma vela cair na cama e isso incendiaria a casa. Eu sugeri um revólver, mas ele disse que um revólver faria muito barulho e acordaria os vizinhos. Esperaria uma mensagem confirmando que Didi havia adormecido. Ela deixaria a porta destrancada, entregaria uma faca e se trancaria no banheiro. Ela mesma descreveu o que ouviu dali. Ela gritou uma vez e chamou meu nome 3 ou 4 vezes. Depois tudo ficou quieto. Na madrugada de 10 de junho de 2015, Nicholas Goldjohn entrou na casa. Didi Blanchard dormia. Gypsy entregou a faca, trancou a porta do banheiro, colocou as mãos sobre os ouvidos. Didi morreu na própria cama. Tinha 48 anos. Gypsy e Goldjohn saíram de Springfield em direção ao Wisconsin. A faca foi embalada e enviada pelo correio, separadamente, para o endereço dele. 4 dias depois, o corpo ainda não havia sido descoberto. Finalmente, nós decidimos usar uma faca como arma. Uma das coisas que foi apresentada foi um vídeo caseiro que a Gypsy fez com o celular. Ele mostra ela andando pelo quarto da sua mãe. Ela aponta para o colchão e depois faz um movimento de facada com a mão. O vídeo, naquele momento, acabou caindo como uma bomba no nosso caso. Vocês não sabiam dele antes? Nós não sabíamos. Quando nós descobrimos que a Gypsy estava envolvida no ato, eu fiquei muito chocada. Eu não acreditava. Foi então que Gypsy tomou uma decisão que ela descreveu como calculada. Publicou uma mensagem na conta do Facebook de Didi, informando que a mulher estava morta. O objetivo, segundo ela, era garantir que o corpo fosse encontrado, que a mãe recebesse um enterro digno. O mesmo post levou a polícia diretamente até ela. A investigação que se seguiu reconstruiu 24 anos de mentira. Registros hospitalares confirmaram procedimentos invasivos sem nenhuma razão clínica verificável. Médicos que atenderam Gypsy disseram que os diagnósticos apresentados por Didi não batiam com o que eles encontraram nos exames físicos. A declaração de incompetência legal foi reconhecida como uma forma de controle, não de proteção. O promotor do condado de Greene, Dan Peterson, disse que acreditava poder obter uma condenação por homicídio em primeiro grau, o que no Missouri pode resultar como pena de morte. Escolheu não ir por este caminho. Em julho de 2015, Gypsy assinou um acordo: homicídio em segundo grau, 10 anos de prisão, o mínimo previsto pela lei para essa categoria. Então, isso foi, para mim, a decisão mais difícil que tomei na minha carreira jurídica. Mas tanto ela quanto seu pai e a madrasta estavam dispostos a ver se havia algum tipo de solução possível de ser alcançada. Eu passei um bom tempo tentando imaginar como eu estaria quando eu saísse da prisão se eles me dessem 20, 30, 40, 50 anos. Eu iria desabar completamente. Por que a minha vida teria que acabar desse jeito depois de tudo? Então eu me lembro de terem ido até a minha cela numa manhã pra me avisar que eu tinha uma visita do meu advogado e que ele estava me esperando. O Mike disse: nós temos um acordo. Eu disse: o promotor não apenas concordou em reduzir as acusações de homicídio qualificado para homicídio simples, como também concordou em deixar a sentença dela de prisão no tempo mínimo absoluto que se pode receber por uma acusação de homicídio simples. E eu perguntei: e qual seria esse número? E ele disse 10. E eu disse que sim. Foi como se eu estivesse aceitando um pedido de casamento. Eu só abracei ele ali mesmo. Como parte de um acordo judicial com os promotores, Gypsy passará 10 anos na prisão. Ela apenas terá a possibilidade de liberdade condicional se cumprir 8 anos da sua pena. Eu acho que 10 anos foram adequados para o meu nível de envolvimento no crime. Em novembro de 2018, Nicholas Goldjohn foi a julgamento.
A defesa argumentou que ele agia para tirar Gypsy de uma situação de abuso que nunca parava. O júri o condenou por homicídio em primeiro grau, pena prisão perpétua, sem possibilidade de sair. Na audiência de sentença, Godjon disse ao juiz: "Eu estava cegamente apaixonado." Dentro da prisão, Gypsy Blanchard declarou em entrevista: "Aqui eu me sinto mais livre do que em casa." O que Didi tinha uma condição em que o cuidador fabrica, provoca ou exagera sintomas em outra pessoa, quase sempre uma criança, quase sempre uma filha. A motivação não é necessariamente dinheiro. Os benefícios que os Blanchard receberam ao longo dos anos eram reais. Viagens custeadas pelo Make-A-Wish Foundation, uma casa construída pelo Habitat for Humanity, doações da comunidade. Mas os pesquisadores que estudaram casos assim indicam que o que move esse comportamento é o controle. E a atenção que vem do papel da mãe dedicada. Didi nunca foi diagnosticada formalmente, antes de qualquer processo que pudesse chegar a alguma conclusão. O que ficou documentado são as duas denúncias, 2007 e 2009. Dois profissionais que colocaram no papel o que estavam vendo. Dois registros que não geraram nenhuma ação. Gypsy passou mais 4 anos sob os cuidados da mãe depois de segundo alerta. Durante a investigação, os detetives de Springfield pediram os registros médicos de Gypsy nas instituições hospitalares de Louisiana. Os registros existiam. Os arquivos no hospital em Slidell tinham sobrevivido ao furacão, estavam catalogados, estavam acessíveis. Didi Blanchard havia declarado em agosto de 2005 que as enchentes haviam os destruído. Haviam construído a segunda fase inteira da mentira sobre a afirmação: novos médicos, nova cidade, novo histórico, sem nenhum exame anterior para contradizer. O Katrina não destruiu os registros médicos de Gypsy. Didi usou Katrina. A diferença importa. Num cenário, uma tragédia apaga evidências de forma acidental. No outro, uma mulher aguarda uma tragédia e a usa para apagar o que precisava apagar. Os registros que sobreviveram mostravam uma criança sem o diagnóstico que Didi declarava. Exames negativos, contradições que qualquer médico em Missouri teria identificado se tivesse tido acesso a eles. Didi sabia exatamente o que os registros continham. Por isso, não os carregou. Gypsy Rose Blanchard foi solta em 28 de dezembro de 2023. Havia cumprido 7 dos 10 anos de sentença. Saiu com 3 anos de antecedência por bom comportamento. Nas primeiras semanas de liberdade, ultrapassou 5 milhões de seguidores nas redes sociais. Disse que quer trabalhar com pessoas em relacionamentos abusivos, que quer ajudar quem vê no crime a única saída. Há algo que permanece sem resposta neste caso. O abuso que fundamentou o acordo de Gypsy não foi testado no julgamento. Foi aceito como contexto durante as negociações de defesa. Didi nunca foi processada. Nunca passou por um diagnóstico com valor judicial. O quanto Gypsy sabia, ao longo dos anos, é, para os investigadores, ainda uma questão em aberto. Isso não quer dizer que a história seja falsa. Quer dizer que há documentos que nenhuma câmera ou série de televisão chegou a abrir. O sistema que falhou com Gypsy Blanchard não era obscuro. Era o mesmo sistema de alerta, de registros, de denúncias formais que existem para proteger crianças em qualquer país desenvolvido. 2 médicos acionaram esse sistema. O sistema não correspondeu. Isso acontece com mais frequência do que os casos que viram notícia deixam perceber. Agora, nós fechamos este documento.